A palavra de Deus nos descreve a respeito dos dons, da diversidade de dons do Espírito. A Bíblia fala aqui dos dons do Espírito Santo. A palavra de Deus fala do fruto do Espírito. Aqui está falando do dom do Espírito. Quer dizer, o fruto do Espírito que é manifestado, que é gerado através do próprio Espírito também em nossas vidas. Que é amor, paz, longanimidade, domínio próprio, mansidão. O fruto do Espírito é uma coisa, estamos falando do dom, os dons do Espírito Santo. Então os dons do Espírito Santo, eles são dados por Deus para aquilo que é útil no reino. Quer dizer, são manifestações espirituais. Quer dizer, Deus ele deu o dom, e com isso o dom agora é suficiente para a gente usar ele da forma que a gente quiser. Não, essas manifestações são manifestações sobrenaturais, dadas por Deus. Não é o homem que possui ele o talento natural para ele usufruir a hora que ele quer. Não, é dada por Deus para manifestações sobrenaturais. E este dom de maravilhas é um dom que na Bíblia, na verdade, poucas pessoas foram usadas com esse dom. Pouquíssimas pessoas foram usadas com o dom de maravilhas. Porque todos os dons que nós separamos aqui, dom da fé, dom de maravilhas, dom da palavra da ciência, de sabedoria, ciência e conhecimento, dons que são usados por Deus, eles muitas vezes eles atuam sim, de forma específica, é evidente que você enxerga aquela manifestação. Você lembra quando Deus ele usa cada situação que nós enxergamos na palavra, que Deus vai colocando, ele ressalta de maneira clara, a gente consegue perceber que dom é aquele. Só que o dom de maravilhas é um dom que é um dom misto, quer dizer, é um dom específico, mas quem tem o dom de maravilhas que foi usado por Deus, o dom de maravilhas ele usa-se vários dons juntos. É uma manifestação conjunta da glória de Deus para que haja algo maravilhoso, algo miraculoso, algo sobrenatural, algo assustador, algo muito grande. Quer dizer, não que os outros dons não sejam grandes, mas esse é um dos maiores dons, que ele funde vários outros dons juntos, se manifestam junto e se torna um dom de maravilhas. E eu quero citar na Bíblia, na verdade, Jesus é o único possuidor de todos os dons. E por muitas vezes Jesus ele vai manifestando os dons, vai sendo usado, e os discípulos veem dos seus dons, mas ainda continuam com o coração duro. Para que servem os dons, pastor? Os dons, na Bíblia diz que esses dons servem para que haja crescimento da igreja, para que as pessoas de verdade possam aceitar a Jesus, se render a Jesus, conhecer a Jesus, ver o poder de Deus. Quer dizer que esses dons, a importância deles, se houver manifestação de dons e não tiver Jesus no lugar, resolveu alguma coisa? Não. Quer dizer, se uma pessoa é curada, mas não tem Jesus na sua vida, não importa. Se crescer uma perna onde não tinha perna, e aquela pessoa vai para o inferno, não valeu de nada. A Bíblia diz em 1 Coríntios 13, se você tiver o dom de amar, né? Mas se você tem esses dons, mas se você não tiver o verdadeiro amor, quer dizer, a ponto de dar a sua vida pelas pessoas, morrer, mas se não tiver Cristo como seu Salvador, é como se fosse um metal um tine, um som, como um sino que só faz barulho, que não tem conteúdo nenhum, quer dizer, só faz barulho, não vale, não serve para nada, porque ainda não valeria nada se não tiver o verdadeiro amor. O que Deus diz? Se os teus olhos te fazem pecar, arranque eles, mas entra no céu. Se a sua mão te faz pecar, arranque ela. Quando Deus fala isso, Ele está dizendo da importância da nossa salvação eterna. Quer dizer, o maior milagre que existe na Bíblia, o maior de todos, é a conversão de uma vida a Jesus Cristo. Esse é o maior milagre. Porque uma pessoa, quando ela aceita Jesus, ela é convencida pelo Espírito Santo, ela passa de um ponto de uma vida de ser condenada para a eternidade, para ela viver a eternidade do lado de Deus. Quer dizer, ela passa de viver uma vida condenada para viver a totalidade da promessa de Deus agora, com a sua promessa, com aquilo que Ele tem reservado para nós. Então, esse é o maior milagre. E às vezes nós não valorizamos. Não, pastor, isso é normal. Às vezes nós enxergamos uma mulher, um pai, um filho, uma filha, ou vice-versa, clamando a Deus, orando pelo parente, e ver a resistência que é para alguém se render a Jesus. Puxa, parece que meu marido nunca vai se converter a Jesus. Parece que meu filho não vai se converter. Ele nem crê em Deus, não crê na Bíblia, não suporta nada, não gosta de crente, odeia crente.
Quem aqui um dia odiou crente? Levanta a mão bem alto, mas bem alto. Tem os irmãos que querem fingir que não odiou, né, irmão? Não tinha um ódio assim, mas eu não gostava. Quem não gostava de crente? Levanta a mão, pronto. É menos pesado, bem alto assim. Agora, eu não suportava crente, irmãos. Não suportava crente. Falei, povo chato. E eu vou dizer, eu não tinha razão não. Eu não tinha razão, porque o povo é uma benção. Então assim, era um povo que eu ficava pregando, falando. Mas o que acontece? Qualquer pessoa que você conhece que tem descoberto uma coisa boa, ela quer falar para alguém que ela ama, dizer, olha, vem cá, experimenta esse suco aqui. Eu lembro quando eu conheci a pastora, eu ensinei, né? Ela até fala, ela comer mais. Ela comia, a gente comia uma esfirraria, alguma coisa, esfirra, comprava uma esfirra, ela comia meia e falava, estou satisfeito. Aquilo me dava um estresse, irmãos. Aí eu pegava, faz o seguinte, pegava um outro sabor, ela não quero. Falava, não, só experimenta. Ficava só experimenta. Tudo que eu pegava, só experimenta. Quer dizer, ela começou a gostar daquilo que ela não gostava. Aí eu não gosto de peixe. Hoje ela gosta. Aí eu não gosto de jiló. Gosta. Aí eu não gosto de pepino. Gosta. Quer dizer, gosta de tudo. É igual eu, porque nós estamos ensinando a comer. Assim que a gente vai com os nossos filhos. Aí ele não gosta, ele não suporta. Aí então deixa para lá. Quer dizer, nós precisamos ensinar o que deve se comer. Mas, claro que não exagero. Mas, perceba que esta influência começou a mudar o paladar dela, a maneira de conhecer aquilo que ela não conhecia. Assim também nós precisamos fazer com alguém que a gente fala, ele fala, meu Deus, só dá um golinho, experimenta essa água aqui de coco, é uma delícia. Aí eu não gosto, eu não suporto, muito ruim. Mas você já tomou? Não tomei, mas só olhar para ela eu já não gosto. Aí de olhar para essa comida aqui eu não gosto. Quem que não gosta de alguma coisa só de olhar para aquilo? Já levanta a mão assim para ver se... Olha isso, gente. Quer dizer, nunca experimentou, mas não gosta. Como é que pode isso, irmãos? Ah, não, mas é a textura, é o jeito. Então assim, às vezes as pessoas falam, eu não suporto isso, eu não gosto de cebola. Mas aí você coloca no meio lá picada. Não, aí eu como, né? Então assim, é a mesma coisa. Quando você conhece alguma coisa muito boa, você quer fazer a pessoa conhecer. E depois que a pessoa aqui não conhece, ela fala, meu Deus, aí eu só quero comer isso. Eu vou dar um exemplo aqui, que muita gente se converteu a Jesus, mas tem gente que se converteu à comida japonesa aqui também. Quem não gostava de comida japonesa, levanta a mão. Quem não gostava e passou a gostar, levanta a mão. Olha isso, pessoas que se converteram à comida japonesa. Elas não gostavam. Irmão, pensa num troço nojento, ruim na minha cabeça. Era comida japonesa. Uma vez um amigo meu, ele é japonês, descendente de japonês. Ele falou assim, vamos no sítio dele, só os japoneses fizeram tudo que é comida, irmão. Ele falou, come que você vai, que delícia aqui, o sushi, o sashimi, aqui, uramaki, temaki, come que você vai se esbanjar. Quando ele pegou um negócio, eu mordi, irmão, mas aquilo ali, eu falei, Jesus, que coisa horrível. Era muito ruim aquilo. Eu falei, meu, mas nunca. Falou assim, não, mas é que sabe o que acontece? É que você comeu num lugar que é ruim, você vai comer esse, você vai gostar. Ele estava querendo me converter à comida japonesa. Aí eu comi, eu odiei. Falei, eu nunca mais vou comer isso. Aí foi outro lugar, a pessoa falou, experimenta de novo, Rodrigo. Aí, não gostei. Eu não lembro quantas vezes foi necessário para me apaixonar pela comida japonesa. Mas eu não gostava. Só que as pessoas que gostam, elas querem nos passar, dizer, olha, experimenta, vai, come, você vai gostar, você vai ver que é gostoso. A pessoa se torna até chata com aquilo. Agora imagina isso no mundo espiritual, que não é algo físico, que não dá para experimentar comendo, mordendo. Aí você convida e fala, vamos lá para a igreja. Você vai ser muito abençoado. Aí a pessoa já vem para a igreja assim, peraí, será que o pastor vai pedir dinheiro? Porque as pessoas já têm o trauma do dinheiro, estão presas no dinheiro. Será que eles vão enganar quem? Lá na lavagem cerebral que eles vão fazer? Quer dizer, a gente já vem assim, porque eu fui assim para a igreja. Ah lá, alguém dava testemunho? Aquilo ali é combinado, é pago. Quantos já pensaram isso? Levante a mão assim. Você imagina se a gente tivesse que pagar todos os testemunhos, como é que está a igreja? Falida. Então, aí as pessoas, como ela já está com o coração fechado, então tudo que acontece na igreja, ela está assim já. Eu lembro quando eu fui para o acampamento, eu já disse para os amados, eu era jovem e tal, fui me insistindo, não, vamos lá, acampamento, não é nada de igreja. Fui para o acampamento de Minas Gerais, 4 dias lá. Passei os 3 dias, irmão, cara fechado. E chegava na reunião, eu não entrava, primeiro que eu não entrava. Aí entrei umas 2 lá, entrei lá uma meia dúzia assim, que tinha reunião de manhã e à noite, reunião de manhã e à noite. Aí entrei lá, entrava e ficava de cara fechado. Só vinha dizer, cantando com a mãozinha pro alto. Falei que não é de mãozinha pro alto, isso é coisa de não tem o que fazer.
eu te louvarei. Aí eu, para. Esse povo aqui é tudo besta. A minha cabeça era assim. Eu não gostava. Por quê? Porque eu tinha as minhas verdades, eu achava que aquilo ali era bobeira. Aí o pessoal vinha, os cristãos, homens, né, os jovens iam comentar beijando no rosto. Mas você imagina, na época eu dava aula em academia, lutava, fazia musculação, mexava o cara. Nunca tinha visto aquilo na minha vida. Quando eu vi os outros se beijando no rosto, eu falei, se vier encostar em mim, beijar em mim, eu vou quebrar no meio. Eu já ficava armado. Eu sei que no último dia, eu estava lá na frente chorando, apaixonada por Jesus Cristo. Será que é bom, meu Deus? E eu estou até aqui hoje para a glória de Jesus. Aí eu conheci esse Deus, já vim de lá de Minas, ligando para minha mãe, eu agora sou crente. Ela falou, o problema é seu. Porque eu achei que ela já estava na mesma visão que eu. Só quem tem uma família que não é cristão sabe o que eu estou dizendo. Pode ser sua mãe, pode ser o seu pai, pode ser a pessoa que você mais ama. Ela fica com um bloqueio terrível com você. É assim ou não é, irmãos? Parece que ela te odeia por aquilo. Uma coisa que você fala, mãe, mas é maravilhoso, mudou minha vida, é muito bom. Mas assim, para, o que fizeram com você? Fizeram lavagem na sua cabeça, está pensando em lavagem cerebral. Para com esse negócio. Quer dizer, a pessoa já começa a se armar, criando barreiras. Aí você começa a dizer, vem cá. Aí você está apaixonado por aquilo que é bom. Você fala, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Ele mudou minha vida, Ele transformou minha história, a casa da minha vida, eu impactado, eu estou restaurado. Assim. Todo crente fala que nem não sei o que, cara chato. É assim, não é, irmãos? Então você começa a querer tanto que as pessoas sejam abençoadas, que você se passa por chato. Você começa a sufocar as pessoas. E alguns já não faz mais nada, né? Nem fala mais. Aí está errado também. Mas este evangelho maravilhoso, quando alcança alguém que tem esta barreira, isto é uma manifestação de maravilhas. Por quê? Só o Espírito Santo pode convencer uma pessoa. Como que pode uma pessoa tão decidida dizer, eu odeio crente, eu nunca vou pisar numa igreja evangélica, eu não vou lá, ela virar pastor e está pregando para você hoje? Quem é que faz isso? Há uma manifestação sobrenatural, sem explicação. Só que às vezes nós não damos valia para isso, porque pensamos, mas não vi nada, a perna não cresceu, a orelha não cresceu. Só que é o seguinte, uma pessoa que cresceu a perna e vive no pecado, ela vai para o inferno. Mas uma pessoa que aceitou a Jesus, ela vai viver a eternidade com Deus. Perceba que a manifestação maravilhosa não está na nossa comparação natural, embora também ela exista. Embora também essa manifestação exista. Eu só quero que você compreenda que haverá muitas manifestações maravilhosas na sua casa. Eu quero que você compreenda que você entrou aqui, e se você quer crer nesta palavra, haverá manifestações na sua família. A sua família vai se render a Jesus. Por mais que ele fala, não, eu odeio, eu não suporto, eu digo para você, tu e a tua casa vai servir o Senhor Jesus. Você precisa crer nessa palavra. Legal, mas glória a Deus. Irmãos, Deus sabe, eu sei, minha família sabe o quanto nós oramos. E eu falava, Deus, o que eu mais quero na minha vida é ver minha família convertida aos teus pés. Porque para mim era impossível, mas para Deus não. Há pessoas que estão na igreja, parece que às vezes eu sinto que não se preocupa muito com a sua família, nem pensa em pregar. Você eu estou na igreja, Jesus é bom, Deus é maravilhoso, mas se é que Ele é tão bom, por que você não convence as pessoas? Como pastor, quem convence é o Espírito. Digo, por que você não prega? Por que você não diz para elas? Por que você não fala para elas? Ora por elas. Você tem que entender que Deus vai usar a sua vida, e elas vão ser convencidas. Dizer, mãe, eu dizia assim, mãe, deixa eu dizer uma coisa para a senhora. Dizer para meu pai, você acha que eu, como teu filho, quero o pior para a senhora? Eu dizer, claro que não. Eu falei, então entenda uma coisa, acredite no que eu estou falando. Eu sei que é impossível, é a mesma coisa você comer algo que você não gosta. Você vai dizer, nunca vai mudar meu paladar. Eu digo para você, aqui eu faço uma pergunta, quem é que não gosta de jiló? Levanta a mão bem alto. Tem gente que já levantou com ousadia, com força, irmãos. Bem alto. Agora, desses que não gostam de jiló, quem é que gosta de pizza? Levanta outro braço, igual a Gi fez, levanta o outro braço. Quer dizer, a maioria. Se você não gostar muito de pizza, eu ponho uma picanha para você. Levanta o terceiro braço, que é a perna. Quer dizer, você gosta. Agora eu vou dizer que o jiló vai ficar com gosto de pizza e picanha, e a picanha vai ficar com gosto de jiló. É assim que Deus faz. Deus, Ele faz fazer aquilo que você não gosta se tornar maravilhoso na sua vida. Aquilo que você odeia vai ficar sensacional, vai ser um paladar tremendo. E aquilo que você achava que era maravilhoso vai ficar ruim para você. É assim que Deus faz.
Para nós é impossível, mas para Deus, não. Tudo é possível àquele que crê. Agora preste atenção. Jesus manifestou vários milagres. E eu vou pegar aqui um dos milagres, João capítulo 2. Se você puder abrir a Bíblia comigo, você vai entender o que é um dom de maravilha. O que é um dom de maravilha. E que Deus quer usar a igreja para que aconteça assim. Como eu disse, primeiro o maior milagre, todos esses sinais, preste atenção. Nós precisamos entender o porquê. Por que que Jesus manifestava sinais? Por que que os apóstolos manifestavam sinais através do Espírito Santo? Ainda a igreja continua manifestando. Porque a coisa mais importante é o sinal, pastor. Não. A coisa mais importante é fazer esse sinal alcançar aquela pessoa que não conhecia Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou sendo claro aqui, irmãos, amém? Preste atenção, o sinal serve para a pessoa saber que Deus é o melhor de tudo na vida dela. Se o sinal não servir para isso, aí o que as pessoas fazem nos dias de hoje? Procuram igrejas que fazem, que curam, que acontecem milagres, mas espera aí, ela só quer o resultado, ela não quer ficar na igreja. Ela não quer o compromisso, ela não quer o comprometimento, ela não quer o relacionamento, ela quer só a bênção. O que Jesus quer fazer através dos milagres é dizer para você que você não vai só receber a bênção, que você vai viver com o abençoador todos os dias da sua vida. Então quando a pessoa tiver um entendimento que o abençoador vai andar com ela vai entender que este é o maior milagre da vida dela. Aí algumas pessoas falam, poxa, mas minha vida, eu sirvo a Deus, tantas lutas, tantas provas. Eu conheci uma pessoa, pastor, não fez nada, coitada. Ela não teve pai, não teve mãe, só sofreu a vida inteira, coitada. Por que Deus fez isso com ela? Eu digo para você, na sua cabeça e na minha cabeça, eu vou dizer para você, puxa vida, talvez eu poderia dizer, Deus é injusto. Caramba, né, meu? Tem gente que não fez nada, falou nada, não fez nada para ninguém, nasceu com problemas. Eu digo para você, ela é injusta para quem só vive aqui na terra. Mas para quem viver uma eternidade com Deus, aí nós vamos saber de verdade se Deus é injusto. Perceba que a gente avalia a nossa vida no resultado de vida que a gente tem, né? De 100 anos, 120 anos de vida. Quer dizer, eu tive tudo, eu tive o melhor carro, a melhor casa, eu fiz tudo durante os meus 100 anos de vida. E aí Deus me recolheu, eu me aposentei com 150, e Deus me recolheu com 170. Que vida maravilhosa. Só que essa pessoa foi para o inferno. O que adianta? Na cabeça nossa, essa pessoa foi bem sucedida, mas só Deus sabe de verdade como vai ser a eternidade dela. Perceba que nós somos tão limitados que a gente pensa naquilo que é passageiro como resultado extremo de Deus. Deus é bom quando tudo está dando certo. Quem diz que quando tudo está dando certo Deus está sendo bom? Deus não muda. Ele é bom quando dá errado e é bom quando dá certo. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Ele muda, irmãos. Se a doença vier, perceba que Deus não muda. Ai, eu estou tendo vitória. Ah, Ele é Deus. Obrigado, obrigado. Eu estou na prova. Deus me abandonou. Deus não muda. Porque o que Deus prometeu para você não está no resultado que você está vendo agora. O que Deus prometeu para mim e para você é uma eternidade de promessa. O que Deus prometeu para mim e para você não é algo passageiro, não é algo temporal, não é algo sazonal. O que Deus prometeu para mim e para você é para uma eternidade inteira do lado dele. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. É assim que nós temos que entender. Em João capítulo 2, a palavra de Deus nos descreve a passagem que Jesus faz a água se transformar em vinho. Isso é normal acontecer? Isso é comum? Isso é um milagre maravilhoso. Esta é uma manifestação maravilhosa. O dom de maravilhas acontece ali. Jesus não se apavora, calma, fique tranquilo. Pegue a água lá, leve para os mestres salas, leve para eles. No meio do caminho acontece um milagre. A água se transforma em vinho.
Quer dizer, há um processo de transformação. Mas para que Deus transforma aquela água, pastor? Para mostrar que Ele é poderoso. Eu queria ter o dom. Eu lembro quando eu era menino, mais jovem, né? Bem novinho, dizia assim, puxa, como eu queria. Aí tinha aqueles caras que faziam tipo força de pensamento. E eu achava que, será que isso existe? E eu ficava procurando, eu dizia, meu Deus, eu pedia para Deus, Senhor, me dá o dom de estalar o dedo, apagar a luz, acender a luz só de pensar. Trazer o copo na minha mão, de ligar, mudar o canal de televisão só no pensamento. Que coisa sensacional ia ser isso. Mas para quê? Quer dizer, esta manifestação que Deus causa naquele casamento não é para impressionar as pessoas apenas, olha, Jesus aqui, olha como Jesus é bom. Não, Deus não fez por isso. Havia um motivo. Jesus estava dizendo que um casamento que tem Jesus, aquela vida quando tiver num momento de crise, sem gosto, sem prazer, sem cheiro, quando o casamento tiver falido, mas se você tiver Jesus, Ele vai trazer o gosto de novo, Ele vai trazer vida de novo, Ele vai ressuscitar de novo, Ele vai trazer esperança, Ele vai trazer testemunho. As pessoas vão ver aquilo que as pessoas não viam mais, que era transparente. Se prepara, porque elas vão ver a glória de Deus acontecer na sua casa. Isto é um dom de maravilhas, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que vidas sejam alcançadas. Jesus é usado de forma extraordinária. Nós enxergamos agora, não Jesus, mas agora um homem chamado Moisés. Eu não vou nem ficar abrindo aqui as referências para não tomar muito seu tempo, eu quero ser breve. E eu quero te levar a pensar por que é que Deus manifestava esses dons. E nós não podemos perder a essência, que esse é o objetivo. A Bíblia diz que os discípulos, o povo, eles eram impressionados pelos sinais, pelas maravilhas, e por isso se convertiam a Jesus, e por isso se rendiam a Jesus, pelos sinais e prodígios que a igreja promovia. Quer dizer, o maior milagre não eram os sinais, o maior milagre é que o povo se rendesse, o maior milagre é que o povo se convertesse, o maior milagre é que o povo fosse para a igreja, o maior milagre é que o povo se mudasse o seu pensamento em conversão. Porque que é a conversão? Eu me converti. Conversão é quem está andando no caminho e de repente você encontra uma seta, volta, você entrou no caminho errado, converta o seu caminho e você volta completamente ele. Jesus está dizendo, se prepara, haverá grandes conversões de Deus na sua vida, haverá grandes conversões de Deus na sua casa, haverá grandes conversões de Deus na sua família, em caminhos que você estava andando para a morte. Se prepara, há novos caminhos de Deus para mim e para você. Algumas pessoas dizem, pastor, eu já aceitei a Jesus. Eu digo, até quem aceitou a Jesus ainda continua se convertendo, porque todos os dias que você acorda, o diabo, a sua carne quer tentar te levar para o caminho de morte. Você quer se prostituir, a sua carne quer pecar, a sua carne quer usar drogas, mas você diz, não, eu volto pelo caminho certo, eu volto pelo caminho da conversão, porque eu preciso caminhar para a glória de Deus. Não, eu já aceitei a Jesus. Como, pastor? Eu vou me converter de novo. Todos os dias você se converte. Se não, deve se converter. Sem perceber, você olha que você está caminhando para o caminho de morte, para o caminho errado, em direção contrária, indo para o outro lado. E o Senhor diz para você, em nome de Jesus, chegou a hora de você voltar para o caminho certo. Moisés, usado por Deus, conduzido pelo Espírito Santo, várias manifestações Deus usa, dizendo que faria sinais maravilhosos, prodígios. Quais? Primeiro, ele envia-se 10 pragas, coisas maravilhosas, porque não havia explicação. Vamos surgir aonde tanta rã, aonde surgir doenças, sinais, água se transformando em sangue. Quer dizer, sinais miraculosos acontecem. Para quê? Para amolecer o coração de Faraó, dos egípcios. Havia um propósito. Deus não fez o sinal para que as pragas alcançassem o povo de Faraó, para dizer, olha, que vamos aplaudir como Moisés é uma bênção. Não, havia um objetivo certo. Por que é que a igreja hoje não é usada por dons como antigamente? Porque a igreja perdeu a essência, a igreja perdeu o propósito. A Bíblia diz que o próprio Jesus foi impedido de fazer milagres na sua terra. Eu não estou falando de Rodrigo Ortunho, eu não estou falando de um pastor que você ouviu falar na televisão. Eu estou falando de Jesus Cristo de Nazaré. Eu estou falando do Filho de Deus. A Bíblia diz, e Jesus foi impedido de fazer grandes sinais e milagres em Belém, porque as pessoas que estavam ali os conheciam. E a Bíblia diz, e então não há honra na sua terra, não há honra na sua pátria, porque as pessoas diziam, isso aí eu conheço, é Jesus, ele cresceu comigo, isso aí mexe na cadeira com o pai dele, isso é marceneiro,
ele trabalha com carpintaria, né? Ele faz isso, ele mexe com móveis, com cadeira, com mesa. Esse aí eu joguei bolinha de gude com ele. As pessoas desvalorizavam, desvalidavam o poder de Jesus. Por quê? Porque cresceram com ele. Por isso que a Bíblia diz que profeta na sua casa não tem honra. Eu lembro quando eu fui consagrado ao pastorado, fui ungido naquela noite. Deus usou tremendamente os pastores para dizer algo tremendo para todos que ali estavam. Eles disseram o seguinte, bispos, pastores que estavam ali naquela noite, disseram: o pastor Rodrigo, hoje, que já é pastor, na verdade ele vai ser reconhecido publicamente diante dos homens. Nós estamos ungindo ele aqui, reconhecendo aquilo que Deus já o fez, mas dizendo para os familiares, para aqueles que convivem com ele: não pensa que ele é Superman. Não significa que ele não erra, que ele não falhou e que nem vai deixar de falhar. Esta unção é Deus quem colocou sobre ele, e Deus sabe das limitações dele, e Deus vai usá-lo, e Deus vai capacitá-lo para que ele seja um profeta, para que ele seja a boca de Deus. E não adianta você olhar, você que o conhece, dizer: mas eu conheço, um dia ele falou assim, um dia ele pensou assim. E exatamente assim que as pessoas que convivem com a gente, embora na minha casa, com os meus familiares, com os meus parentes, graças a Deus eu nunca vivi isso, porque todos eles os reconhecem como profeta e como ministros do Evangelho, para a glória de Jesus Cristo. Mas muitas pessoas, quando convivem perto de pessoas e familiares, elas querem descredenciar você, desabilitar você. Isso é notório, porque aconteceu também com Jesus. A Bíblia diz que Jesus foi impossibilitado de fazer milagres. Por quê? Porque o povo não cria, porque o povo não o reconhecia. Na sua cidade ele foi impossibilitado de manifestar milagres maravilhosos. E a igreja tem perdido isso pela quê? Talvez até mesmo pela intimidade, pela falta de compromisso, e vivendo como não só a liberdade, mas a libertinagem. E os milagres têm acabado. As pessoas têm perdido porque não têm autoridade em Deus, ou quando pensam em ser usada por Deus, elas querem se promover. Quem é que orou por você? Quem é que fez o milagre? Escute uma coisa, nós começamos a ler aqui em 1 Coríntios 12 que o dom é de Deus, e que é para a glória de Deus, e que Ele dá para aquilo que for útil, não para a promoção de líderes, não para a gente olhar para as pessoas e dizer: olha, esse daí é demais, hein? Tanto que não tem como, as pessoas acabam olhando para elas e transferindo para elas um grande poder. Eu vou dar exemplo: Moisés é conduzido por Deus agora, e ele vai dizer: vou tirar o povo do Egito. Faraó amoleceu o coração depois das 10 manifestações de maravilhas, com as pragas que foram lançadas sobre o Egito. Agora Faraó diz: pode ir embora, Moisés. E Moisés fala: então vamos embora, vamos lá, povo. 3 milhões de pessoas ele vai conduzindo, vamos embora. Faraó liberou, vamos embora. Quando eles chegam próximo ao Mar Vermelho, fechado, montanha na direita e na esquerda, Mar Vermelho na frente, a Bíblia diz que Faraó, Deus endurece o coração dele. E Faraó fala: meu Deus, o que eu fiz? Eu fiquei doido, eu liberei eles, vamos atrás deles agora. E a Bíblia diz que agora o povo de Faraó, os egípcios, vão atrás de Moisés e 3 milhões de pessoas para impedir de eles atravessarem para o outro lado. Mas aquilo que Deus preparou para você em milagres maravilhosos, Ele vai cumprir no nome de Jesus Cristo. Agora o povo olha para Moisés e diz: Moisés, é isso que Deus fez? Deixou a gente viver 40 anos no deserto para morrer na praia? Sabe a expressão morrer na praia? Foi exatamente aí que surgiu. O povo já começou a murmurar dizendo: eu vou morrer na praia. É isso que Deus fez com nós. Moisés fala: calma. E agora Deus fala para Moisés: diga ao povo para que marche, toque a vara na água. E a Bíblia diz que o mar se abre. Há uma manifestação sobrenatural. Dá para entender isso? O Mar Vermelho se abre como paredes, e a Bíblia diz que o chão fica seco, e o povo atravessa a seco. O povo se maravilha, o povo fica perplexo, o povo começa a exaltar, o povo começa a dizer: imagina você viver um sinal desse sobrenatural, algo maravilhoso, algo inexplicável. E eles começaram a dizer: Deus é bom demais, Deus é maravilhoso, vamos lá, atravessa, o maior milagre. Quando eles vão atravessar o mar, o povo de Faraó chega e começa a invadir o mar, e começa a entrar no mar. Quando o último sai, a Bíblia diz que Deus fecha o mar, e todos os egípcios morrem afogados. Deus não só abre o mar para você, Ele abre o mar
e acaba com os teus inimigos em nome de Jesus Cristo. Nessa noite eu profetizo sobre a sua vida, que mares vão ser abertos na sua vida, que milagres vão acontecer na sua história, que maravilhas extraordinárias vão se cumprir, que promessa. Você que entrou aqui para crer, levanta a mão assim e diga: eu creio. Deus vai abrir o mar e vai aniquilar todos os teus inimigos. É para isso que Ele manifesta sinais. É para promover a igreja, é para preservar a igreja, é para que eu e você entre na terra prometida. As maravilhas de Deus é para que eu e você entre na terra prometida. Quantos querem viver a maravilha de Deus na sua vida? Pastor, não aconteceu nada comigo. Eu lembro logo que eu me converti também. Eu vi os testemunhos, eu acompanhava CDs. Antes era até fita cassete. Quem lembra da fita cassete? Levanta a mão aqui, irmãos. Olha para essa pessoa e fala assim: irmãos, eu sei que você é velho, mas eu te perdoo. A igreja inteira, irmãos, aqui eu lembro, pastor, porque eu tenho acesso à internet. Eu entendi. Não porque você. Quem é que usou fita cassete? Levanta a mão aqui, irmãos. Meu Deus, Jesus, tem misericórdia, Senhor. Quem não usou, levanta a mão. Quem não usou? Tá bom, Marcela, viu? Marcela não usou porque ela não queria, deixou para a irmã dela, sabe? Irmãos, eu vou dizer uma coisa, aquilo ali é algo sensacional, né? Você pegava a caneta e ficava rebobinando a fita. Quando rebobinaram a fita, irmãos? Eu vou dizer, aquilo é uma maravilha de Deus, né? Inexplicável aquilo. E eu ficava ouvindo as pregações e tinham vários testemunhos. E eu ouvi o milagre, não sei do que. O sobrenatural, o cara que tomou 502 tiros e sobreviveu. Dizer, meu Deus, que coisa tremenda. Não sei o que não tem isso, aconteceu aquilo. Eu falei, meu Deus, era coisa maravilhosa. Testemunhos tremendos. Eu dizia, Deus, como eu queria ter um testemunho tremendo para contar. Quem já pensou isso e queria ter um testemunho? Seja sincero. Irmãos, você quer ainda ter esse testemunho tremendo? Eu vou dizer uma coisa, eu falo, tá bom, Jesus, eu quero viver assim, não quero testemunho nenhum, pelo amor de Deus. Porque para você viver o testemunho, você tem que passar uma crise. Você tem que morrer e ressuscitar. Você tem que passar por uma situação terrível, e você vai dizer, aconteceu isso e Deus fez um grande milagre. Eu digo, é bom contar, mas na hora que você está passando por isso, não é fácil. Não é para promover nós o milagre, é para o nome do Senhor ser glorificado na sua vida, é para a glória de Deus se manifestar na sua história. Quer dizer, Deus, Ele manifesta um milagre extraordinário em muitas passagens extraordinárias. Em Atos capítulo 3, agora Deus está usando Pedro e João subindo a hora da oração ao templo, e vão para a igreja chamada Formosa. E um varão que era colocado desde o ventre da mãe, coxo, paralítico, na porta da igreja chamada Formosa. E Deus usando aqueles homens cheios do Espírito Santo. Para quê, pastor? Para que houvesse conversão de almas. Para quê, pastor? Para que vidas se rendessem a Jesus. Qual que é o maior milagre, pastor? É a cura do paralítico? Não, é a igreja se rendendo a Jesus. É o povo reconhecendo que precisa de Deus na sua vida. Você viveu o maior milagre de Deus na sua vida. Você foi escolhido por Deus. Você foi eleito por Deus. Agora Pedro e João olhando para aquele homem, fitando os olhos nele, disse, escute uma coisa. Ele disse, eu quero dinheiro, me dá dinheiro, uma moeda, alguma coisa. Ele disse, eu não tenho prata e nem ouro. Mas ele disse, eu tenho a fé, eu tenho a unção, eu tenho o dom do Espírito Santo. E o Espírito Santo sopra sobre ele com unção de maravilha. E ele olha para aquele homem, e ele pega na mão dele e diz, fica de pé agora. E aquele homem que não andava, ele fica de pé e firma os seus artelhos e começa a pular e pular. E a Bíblia diz que ele agora entra naquela igreja onde ele parava por todos os cultos ali para receber esmolas. As pessoas os vendo dizem, não é ele, não é aquele que nós damos esmola. Está parecendo, parece que é. E ele diz, é ele mesmo. O que está acontecendo? Ele está andando, será que ele fingia? Não, é Deus os curou, Deus os restaurou. E aquela igreja que era formosa só de aparência, agora estava cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Esse é o dom de maravilhas. Estava num culto à tarde aqui na rua Braulio Guedes, em Guarulhos, do Ministério da Revelação Profética, em torno de 4 meses, 5 meses de ministério. Chegou uma moça, parou o carro na porta da igreja, bem na porta, e ela desceu, uma querida senhora desceu da igreja, sentou e ficou olhando para o carro e entrou. E os obreiros falaram, o que está acontecendo? Os irmãos falaram, pastor, tem um irmão lá no carro. E perguntaram para ela, você não quer que ele desça? Não, pastor, vai incomodar, ele não anda. Eu disse, espera aí, é ele que precisa mais do que você, querido. Peguem ele lá, tragam ele para dentro.
Trouxeram ele para dentro da nossa igreja, colocaram ele sentado no canto esquerdo da igreja, e o Espírito Santo, no meio daquele culto à tarde, disse para mim: diga para ele ficar de pé agora, porque eu vou o curar. E eu falei: Senhor, misericórdia. Na minha cabeça, naquele mesmo tempo, pensando, eu falei: Jesus, me ajuda, Senhor. Será que é Deus falando? Mas era algo muito forte. E o Senhor, eu falei: querido, escute uma coisa, diga para ele ficar de pé, ajude a ele levantar aí. Aí começaram a ajudar, e Deus falou assim: eu não mandei ninguém ajudar. Eu falei: não, por favor, deixa ele sentar novamente. Segura ele, deixa ele sentar. Deus disse para que ele levante. Eu falei: fulano, qual o nome dele? Ela disse: Laerte. Laerte o nome dele, irmã? Ou era outro Laerte? Não, Laerte era de São Paulo, é outro. E eu falei: fulano, levanta agora. E ele, apoiando na cadeira sozinho, começou meio que quase caindo, tentando andar, começou a ir para o meio da igreja, quase capengando. O Espírito Santo falou: eu vou completar a minha obra. E de repente aquele homem começou a pular dentro da igreja, curado para a glória de Jesus. Eu comecei a chorar, os irmãos começaram a chorar, os irmãos começaram a dizer glória a Deus, e eu também falei: meu Deus, que é isso, a glória de Deus. Mas um mover, um poder de Deus sobrenatural. Choramos, ficamos impactados. Eu fui fazer a rádio naquele dia, fazia programa das 11 horas da noite, fui para a rádio impactado, contando o testemunho, e fui atender um ouvinte no ar, como eu fazia no programa. Eu disse: eu quero atender o próximo ouvinte. Alô, quem está falando? E ele disse: é o fulano de tal, mas uma voz bem fraca, falando. Eu falei: pois não, quem é que está falando? Ele disse: pastor, aqui é o fulano de tal, eu estou falando. Era Laerte mesmo, Sérgio era o outro de São Paulo. Ele disse: é o irmão Laerte. E eu falei: pois não, querido. Ele disse: eu fui à tarde, o senhor tem fé mesmo? Eu não andava e também não falava, e Jesus me curou, porque Ele é poderoso. Você pode aplaudir essa ideia? Fui pregar num congresso que aconteceu aqui na Penha, próximo a Ticoatira. Foram pregar neste evento todos os pastores famosos de rádio grande, de no mínimo 30 igrejas cada um tinha, líderes grandes mesmo de igreja. Fechavam-se os ginásios aqui de esporte, a Portuguesa, o estádio de futebol, eventos enormes eles faziam. Cada culto era um pregador, e eu, pela misericórdia, ia pregar num dia numa dessas reuniões. Fui pregar na igreja preocupado, porque não tinha nome como as pessoas os tinham, mas havia uma consideração por aqueles que conheciam a gente, amavam o ministério nosso, e me chamaram para pregar. E naquela noite eu comecei a pregar aqui na Penha, e começamos a pregar a palavra. E eu lembro o tema até hoje, eu já preguei esta mensagem. O tema é: há poder na palavra. E eu pregando esta palavra, pregando que quando Jesus disse haja luz, houve luz. Quando disse haja os lumiares, e Deus trouxe existência. Cada haja de Deus começou a acontecer milagres. E eu disse que naquela noite o Espírito falou para mim, queria dizer: haja cura neste lugar, haja milagre neste lugar. E havia um homem numa cadeira de roda, e esse nome era o Sérgio. Ele estava sentado, não andava, e o Espírito Santo, eu pregando. Eu lembro que naquela noite, ainda antes de profetizar na vida dele, aquele homem estava sentado, e eu comecei a pregar. Daqui a pouco, pum, subiu, desligaram o som. Eu falei: o que aconteceu? E eu não sabia, para mim tinha queimado o som, e a igreja lotada, a gente até na rua. Eu preguei sem microfone, porque minha voz é fraca, e assim Deus me capacitou. Não importa se o diabo quer parar o som. E eu digo para você, quem tinha desligado o som era o vice-presidente da igreja. Não era o diabo, era o vice-presidente que estava perturbado. Esse cara saiu da igreja, foi mandado embora da igreja. Ele estava sem direção, ele estava desviado, era um dos bispos da igreja. E ele desligou o som. Irmãos, e quando ele desligou, aí que eu preguei mais alto e com ousadia ainda. Falei: o diabo quer parar o que quer acontecer aqui hoje, mas Deus não vai impedir, porque a glória dele vai acontecer. E Deus, uma ordem, eu digo para aquele homem: qual é o seu nome? E eu vou orar por ele. Ele também sai andando curado, ele não falava também. E quando eu pergunto para ele qual é o seu nome, ele diz no meio do culto: Sérgio. E quando ele fala Sérgio, toda a família dele começa a chorar. Eu falei: o que está acontecendo? O que eu fiz agora de errado? O que eu fiz para esse homem? Ele fala: pelo amor de Deus, eu estou preocupado. Ele diz: não, pastor, ele não andava e nem falava. Eu vou dizer: ainda Deus faz milagres, ainda Deus faz milagres. Ele quer usar a sua vida. Quando eu e você imensuramos, será que vai acontecer? A nossa dúvida
faz não acontecer aquilo que Deus faz acontecer. Escute, quem faz o milagre não é o pastor, quem faz o milagre não é você, quem faz o milagre é Jesus Cristo de Nazaré, é o Espírito Santo, e Ele está aqui hoje para derramar deste dom sobre a sua vida. Ele está aqui hoje para derramar ousadia no seu coração, para que milagres maravilhosos aconteçam na tua história. Algumas pessoas vão dizer, será que aconteceu? É porque você não vive uma dimensão sobrenatural. Eu e meu irmão estávamos no exército, ainda novos convertidos. Um jovem tinha morrido dentro de um carro, estava morto, sem respirar. A mulher andando no centro de Guarulhos, todo no trânsito. Nós paramos o carro, paramos o farol, fizemos passar, estava louco, não estava nem aí com ninguém. Paramos, todos nós estávamos fardados, começamos a abrir o farol e dizer, passa. Aquele menino não respirava mais. Você via a cor dele, não tinha mais cor. É uma cor de defunto, de morto, literalmente. E aquela mulher clamando, minha Nossa Senhora. E quando ela parou o carro, nós fomos conduzindo ela até o Estela Maris aqui. Quando paramos na porta, largamos o carro aberto, olhamos para ela, eu lembro meu irmão disse, cala a boca, para de falar Nossa Senhora. Aquela mulher ficou com o olho assim. A gente não estava preocupado com o que ia pensar, a gente estava preocupado com aquilo que a gente cria, no poder de Deus, na unção, na glória. E olhamos, escute uma coisa, até agora aconteceu alguma coisa do seu filho? E ela, não. Então cala a boca e para de falar Nossa Senhora, porque o único que tem poder de ressuscitar ele aqui chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Aí ela, tá bom, então tá bom. E a gente é xarope novo, convertido. Isso nós não era pastor, eu não era membro só mesmo de uma igreja. E de repente a gente lá e pegamos aquele jovem e pegamos ele no colo, morto, desfalecido totalmente, nítido. E ela falou assim, eu não sei o que aconteceu, parou, faz tantos minutos estávamos em casa e nós pegamos e resolvemos ir para o hospital, eu não sei o que está acontecendo. Eu falei, escute uma coisa, nós falamos, esse Jesus tem poder de trazer ele de volta. Você crê? E eu, meu irmão, gêmeos idênticos. Você não sabe, nós somos gêmeos idênticos, fardados com toda a roupa de militar. Imagina, era idêntico, iguais, fardados iguais. Eu não sei até hoje o que esse cara pensou. Se ele estiver ouvindo através das redes sociais o vídeo que ele ligue, mande mensagem, diz, pastor, era eu. Talvez ele pense, 2 anjos vieram do céu fardados e me socorreram aquele dia, porque eu não falei nada com ele. Nós pegamos, levamos para dentro do hospital, como estávamos fardados, fomos entrando. Eu sei que nós entramos, pegamos ele morto, colocamos em cima da mesa. Quando colocamos em cima da mesa, nós profetizamos em nome de Jesus já a vida sobre ele agora. E na hora que nós falamos, ele começou, como se um tranco deu nele, e ele começou a mexer, ele levantou e voltar a cor. Olhou para um lado, olhou para o outro, e nós demos um glória a Deus e saímos lá de dentro e viemos embora. Ele voltou em vida para a glória de Jesus Cristo. Pastor, será que Deus faz isso? Quem faz isso, o Deus que abriu o mar, você acredita? Ele não mudou, ele continua abrindo o mar, ele continua ressuscitando, ele continua fazendo. Mas para que ele faz isso? Para que o nome dele venha a ser exaltado, para que vidas se rendam a ele. Há um propósito. Mas eu não quero ficar contando histórias passadas, eu não quero ficar contando de experiências que Deus fez. Eu quero que essas experiências sejam reais hoje na minha e na sua vida. Eu quero que esta glória se manifeste agora sobre nós. A Bíblia nos mostra muitos milagres extraordinários. Uma menina, quando morre, Jesus entra e traz a vida sobre ela. Pedro, agora crendo na palavra, maravilhosamente ele sai caminhando sobre as águas. Moisés, ele pega a vara, solta a vara no chão, a vara vira uma serpente. Dá para entender isso? É normal isso? Isto é maravilhoso. Isto é sobrenatural. Quando ele volta a pegar na serpente, no rabo da serpente, ela volta a se tornar vara. Para que acontece isso? Para que vidas se rendam a Jesus Cristo. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, profetizar sobre essa igreja. É isso que o Espírito Santo quer fazer. A Bíblia diz, Deus, ele continua sendo Deus. Deus não deixou de ser Deus. Na sua casa, aquilo que parece ser impossível, Deus manda dizer para você que ele ainda opera maravilhas, ele ainda faz coisas extraordinárias, ele ainda faz coisas sobrenaturais. Você que entrou aqui hoje vivendo grandes crises na sua vida e não sabe por que é que viveu, Deus manda dizer, porque existe um novo tempo de Deus. Há um novo tempo de Deus. O Espírito de Deus está dizendo
dizendo para mim: tem pessoas que entraram aqui hoje, mas o Senhor está dizendo: eu te trouxe aqui para dizer para você que essas lutas não é para a morte, é para que você reconheça o poder de Deus, porque Ele livrou, porque Ele guardou, porque Ele abençoou, e Ele continua sendo Deus. Ele não mudou. Ele vai usar você, Ele vai usar você para a glória de Deus. Há um pastor muito conhecido no Brasil, um grande líder nacional, e ele prega sobre fé, sobre a palavra como eu estou pregando hoje. E é uma igreja que há muitos convertidos, uma igreja crescente o tempo todo, muita gente nova chegando, uma igreja que mais cresce hoje no Brasil. E ele diz que pregando sobre fé, sobre curar, que aquele que crê, como diz a Bíblia, então em teu nome curarão enfermos, curarão os doentes. E aqueles jovens que vêm para o culto não para ficar conversando, aqueles jovens que vêm para a igreja não para ficar no WhatsApp, aqueles jovens que vêm para a igreja não para ficar pensando em um e outro, que vai fazer depois, não, mas vem para ouvir a voz do Espírito Santo. Aquele povo que vem para adorar, que saiu da sua casa na quarta-feira dizendo: nesse culto eu vou receber esse dom, eu vou ser cheio do dom. Esses jovens, eles estão ouvindo a palavra. Diz a ele, contando essa história, há uma igreja de jovens, muitos novos convertidos, e eles estão cheios de Deus, como eu, meu irmão, em novo convertido, paramos Guarulhos para poder levar esta pessoa e profetizamos ressurreição sobre ele, vida de volta sobre aquela vida que estava morta, e Jesus o ressuscitou. Ele estava morto, era nítido, não tinha batimento, não tinha vida, ele estava ali, mas o Senhor é o dono da vida, quando Ele tem um propósito. E aqueles jovens foram para o restaurante, e no meio do restaurante, aquela noite, os jovens conversando, cheios de Deus. Enquanto muitos vão para o restaurante, ficam conversando, conversa fiada, aqueles jovens comiam e dizia: lembra aquela palavra que o pastor pregou no culto passado? Eu dizia: eu lembro. Lembra que ele falou sobre poder? Lembro. Eles se levantaram no restaurante e disseram: escute uma coisa, tem alguém enfermo aqui, irmão, no meio do restaurante? Se tiver, pode levantar, faz a fila aqui, que nós vamos orar, e Jesus vai curar neste lugar. E diz ele, o pastor, que o restaurante começou a fazer fila, e ele começou a dar risada e dizer: meus filhos da fé estão ficando tudo xarope. Mas uma igreja que tem filhos é uma igreja que tem pessoas que têm simplicidade. O filho, a criança na fé, ela não tem maldade, ela não fica pensando se vai pensar ou não. E eles novos convertidos disseram: mas o pastor pregou que Deus cura, então eu creio que Ele cura. E começaram a fazer fila no meio do restaurante, e eles começaram a orar, e começaram gente se chorando, convertendo, curada. E ele disse: irmãos, hoje muitos dos restaurantes estão congregando aqui na nossa igreja, porque Deus salvou pessoas ali, porque Deus curou pessoas ali. Será que você teria coragem de fazer isso? Será que você teria ousadia no banco, na rua, de falar de Jesus e dizer: vem cá, eu vou orar por você, porque ainda Deus cura, porque ainda Deus salva, porque ainda Deus liberta. Deus ainda é Deus. Perceba que não foi Deus que mudou, somos nós que não cremos mais e nos acovardamos. Você não tem coragem de orar sozinho, quanto mais orar para alguém. O milagre, ele é provocado através de atitudes de fé. Quando Jesus disse: sou eu, Pedro disse: és tu, Senhor, manda e tenha contigo. Pedro disse: Jesus pode vir. Quem tem que viver o milagre é você que tem que sair do barco, é você que tem que colocar o pé sobre as águas. É aí que o milagre acontece. É aí que o milagre acontece. Eu estava pregando no ginásio aqui em Guarulhos, no Secap. Fizemos um evento, uma vigília aqui em Guarulhos. Você que chegou há pouco tempo no Ministério Revelação Profética, não conhece o Ministério Revelação Profética. Nós já pregamos em vários ginásios aqui em Guarulhos, fiz vários eventos, e nós vamos voltar a fazer, porque a igreja não mudou. O poder de Deus ainda é o mesmo, é nós que se acovardamos. Fizemos um evento aqui no ginásio em Guarulhos. Quando eu fiz um ginásio lá, o evento, e batendo na rádio, pregando, começou a chegar pessoas. Chegou uma irmã lá e disse: pastor Rodrigo, tudo bem? Começou a chorar. Eu falei: pois não, querida, não me perdoe, não lembro muito de você. Você não lembra, mas eu lembro do senhor, do seu irmão, como Deus usou vocês e tal. E começou a contar dos testemunhos. Eu falei: amém, mas o que aconteceu? Ela falou: tudo que vocês profetizaram, tudo que vocês abriam a boca, Deus cumpria. Deus mudou a minha casa. Meu marido que era um perdido, hoje eu e minha casa servimos a Jesus. Eu não podia ter filho, vocês profetizaram. Hoje eu tenho 2 filhos. Sabe qual que é o nome deles, pastor? Eu falei: não. Ela disse: um é Rodrigo e o outro é Renato, em homenagem a vocês.
Eu falei, que irmão? Eu fiquei em choque, fiquei impactado. Ela falou, vocês não sabiam, mas Deus cumpriu tudo o que Ele disse. Eu digo para vocês, eu fiquei sabendo depois de muitos anos no ginásio. E quantos outros milagres. Escute, meu irmão, eu encontrei um irmão que esteve aqui esses dias. Eu disse para ele, vem cá compartilhar. Ele entrou aqui no culto, eu esqueci o nome dele agora. E ele esteve aqui, eu falei, amado, tudo bem? Aí eu perguntei, é você mesmo? Quem lembra que ele veio aqui no culto esses dias? O moreno que ficou aqui. E ele falou, sou eu mesmo, pastor. Ele foi num culto à tarde na nossa igreja. E o Espírito me revelou que ele estava quebrado de todos os jeitos financeiramente, que ele estava desempregado, uma prova tremenda. E Deus me revelou e eu disse, amado, escute uma coisa, Deus está me mostrando que tu vai trabalhar e vai viajar o mundo inteiro. Você vai para fora, vai viver fora, vai ser assim, assado, você não vai ter tempo. Ele disse, pastor, sabe que logo que você profetizou, eu vim aqui para dizer para o senhor, eu não sabia que o senhor estava aqui, tudo se cumpriu. Eu vim agora de tal lugar do mundo, eu fui agora para tal lugar, eu estou no mundo inteiro trabalhando e fazendo a vontade de Deus, conforme o Senhor profetizou na minha vida. O problema é que a gente duvida do Deus que a gente serve. A gente prega no nome dele, mas a gente duvida que ele pode fazer. Talvez você se esqueceu do que você pediu, mas Deus não se esqueceu nessa noite. Deus quer revivar este dom, é por isso que Ele está falando sobre os dons nas quartas-feiras. Essa igreja vai voltar a ser usada de forma extraordinária. Deus vai usar você na porta. Não precisa vir para o culto não. Pessoas vão ser usadas na profecia, na revelação, na palavra de ciência, no conhecimento, do dom da fé, do dom de curar, do dom de maravilhas. E elas vão dizer, pastor, aquilo que era impossível, Deus fez, Deus fez, Deus fez. E Ele vai usar você que crê, levanta a mão. Você que crê, fica de pé. Você que crê, diga, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio na palavra. Eu creio no poder sobrenatural. Eu creio no dom de maravilhas, porque o Deus que faz, Ele está aqui hoje. Ele está aqui hoje. Está aqui o Jota, cadê ele? O Jota, ele viajou muito comigo. Nós pregamos cidades viajando, pregando. Ele acompanhava, eu pregava e eu chamava ele para louvar. Muitas vezes eu fui pregar no evento em que o pastor Marco Feliciano ia pregar. Tinha quase 5.000 pessoas na igreja. Quando eu cheguei para pregar, souberam que não era o pastor Marco, é o pastor Rodrigo, e eu fiquei desesperado. Eu falei, e agora? E agora? Está aqui o Jota, pergunta para ele. E Deus falou, fique tranquilo, eu sou o Senhor, eu sou Deus de Israel. E o Senhor disse, meu Deus. Eu falei, o Senhor disse, filho, vai lá e abre a sua boca. E o bispo, o líder da igreja, ficou com medo, porque a igreja estava lotada. E foi um dos bispos que me ungiu, o pastor. E ele me convidou justamente depois que eu fui consagrado a pregar neste evento. Avisou na maior rádio de São Paulo, a rádio musical, que o pastor Marcos estaria lá. E não era ele, eu que fui pregar, eu não sabia. Naquele dia tinha mais de 15 jogadoras de futebol. Estava lá pessoas do Fat Family. E tinha pessoas de louvor. Tanto que o Jota falou, pastor, eu não vou cantar aqui não. Falei, você vai cantar. E eu vou pregar, porque Deus vai falar neste lugar. E eles demoraram para passar o microfone para mim, Charles. Ele não passava e ele ficava dando satisfações e dizendo, olha, você acredita que Deus pode usar esse menino? Você acredita? E ficou se explicando que eu era novo, que eu tinha acabado de ser ungido pastor. E quando ele passou o microfone para mim, depois de alguns minutos falando sem parar, falava mais da rádio do que do culto. Eu peguei o microfone em mão e falei, será que Deus pode usar a minha vida? Você acredita nisso? Olha para o seu irmão e pergunta para ele, será que Deus pode usar ele? Na hora que ele olhou para um lado e para o outro, Deus falou assim para mim, tá vendo aquela irmã ali, a vida dela está assim, 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 assado. Eu falei, irmã, eu não sei se ele vai me usar, mas a sua vida está assim, assim. A irmã começou a chorar. Aí Deus falou, agora olha aquele jogador ali. Eu falei, fulano, você joga em qual time? Ah, então o time tal. Deus manda dizer para a sua vida que a sua vida é assim, assim. E Ele manda dizer para você, receba o poder. Quando eu falei, ele caiu no chão. A igreja começou a ser impactada com a glória. Aonde Deus mandava ministrar, a pessoa caía, 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 sem sair do altar, porque era Deus que estava fazendo isso. Quando eu fui terminar o culto, falei, fulano, não vou falar o nome que não importa, toma o microfone. Ele diz, não, continua, não para não. Eu falei, não, está aqui o microfone, a minha parte, Deus já fez. Quando as pessoas tentam achar que você não pode ser usado por Deus, é porque elas não sabem quanto você crê nele.
Porque se você crê em Deus, Ele vai usar você. Pode ser pequeno para muitos, mas para Deus Ele diz: eu que sou o teu Deus, eu que sou o teu Senhor, eu que vou fazer milagres. A glória não é minha, foi Ele que fez, meu irmão. Ele só usou eu, como Ele usa você e quem Ele quiser. Se você quer ser usado por Deus, levante a mão e diga: eis-me aqui. Levante o louvor, diga: eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor. Fale para Ele. É você e Ele, é você e Ele. Ele quer derramar dom sobre a igreja. Essas reuniões não são à toa. Essas reuniões de ensinamentos não são à toa. É para que você aplique, é para que você pratique, é para que você flua no poder de Deus, é para que você abra a sua boca, é para que você profetize, é para que você seja o instrumento de Deus, é para que você seja o canal de Deus onde você estiver. Deus, Ele quer usar você. Deus, Ele quer usar você. Olhe para o seu irmão e diga: Deus quer usar você. Espírito Santo de Deus, começa a derramar da tua glória, Senhor. Começa a abençoar a cada um dos teus filhos que aqui estão. Começa, Senhor, a liberar milagres sobre cada um deles, ó Deus, que entraram aqui neste culto crendo na sua palavra, confiando na sua palavra, acreditando na sua palavra, acreditando que Tu és um Deus que não mudou. Tu és um Deus que não mudou. Somos nós que mudamos, somos nós que acovardamos, somos nós que nos intimidamos, somos nós que paralisamos, Senhor. Mas Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ouça a oração do Teu filho. Levante a sua voz, rega a sua voz, rega a sua voz, e comece a profetizar, e comece a clamar e dizer: Deus, eu quero ser usado, Senhor, eu quero ser usado para a Tua glória, eu quero ser usado, Deus. Eu preciso ser, Senhor, um canal para a Sua glória, Pai. Rabacala manchora mandarassora mandai, era vai a sora mandarácia, reba ioqueira manchora manácia. Espírito Santo, nós queremos mais de Ti, nós queremos mais da Tua presença, nós queremos mais da Tua unção, nós queremos mais do Seu poder, Senhor, nós queremos mais da Tua virtude, ó Deus, nós queremos mais do Seu milagre, Senhor, nós queremos mais de Ti. Chora barcala bandarás.